vim aqui à tribuna defender o nosso projeto, meu e do deputado Sérgio Majestic, no sentido de que as faltas nossas só podem ser consideradas em motivo de doença, com atestado médico, em missão oficial pela mesa, assumindo o cargo de secretário, enfim. Então, esse projeto, por que esse projeto? Porque o meu empregado, quando ele falta, se ele levar um requerimento pedindo para abonar a falta dele, eu não abono, eu corto o dia dele. E ele pede ainda também o descanso remunerado. Tem que ser assim, o operário falta, ele tem o dia cortado. Nós faltamos, tem que ter o dia cortado. Eu pedi para cortar o meu dia, o dia que a sessão caiu, que eu não estava aqui. Então eu quero aproveitar e pedir meus pares, para a gente realmente mostrar que esse poder é um poder que é justo, que trata a si próprio, o seu funcionário, com igualdade. Eu gostaria apenas de fazer uma reflexão. Na verdade, a matéria é inconstitucional e o que cabe aqui a gente é votar na inconstitucionalidade dela ou não, que já foi definida pela Comissão de Justiça. Mas, por um outro lado, eu só quero aqui atentar para uma reflexão. Eu sou empregada de uma empresa há 42 anos, Vale. E eu tenho uma tolerância, e todo empregado de empresa privada, de pelo menos 10 minutos a 15 minutos da chegada, sem perder meu dia. Nas escolas, os estudantes têm uma tolerância de 10 minutos, na maioria das escolas. Na maioria das escolas, alunos têm tolerância. As que não têm, perde aquela aula, mas não perde o dia todo. Entra na aula seguinte. Se chegar atrasado na primeira aula, perde a primeira aula, mas não perde todas as aulas daquele dia. Então eu quero aqui só atentar, porque a gente também não pode vir para aqui e fazer uma demagogia de que agora aqui ninguém mais pode justificar. Eu particularmente não devo ter uma falta justificada aqui nessa casa que não fosse necessária. Eu não tenho faltas nessa casa até então, nesse ano, e nem justificada. Mas eu quero aqui defender situações que possam ocorrer. Se você ficar agarrado na ponte, quem mora em Vila Velha? Tem quem mora e vem cedo, e tem quem mora e vem no horário da sessão. Se alguém se jogar da ponte de um suicídio, que a ponte para, você não tem como retornar se você estiver no meio dela. E você perde o dia. Então tem que ter, se não fosse inconstitucional a matéria, eu ia propor uma emenda de uma tolerância de 10 minutos ou de uma segunda chamada, porque o nosso chefe é a população, e nós, quando entramos aqui, temos que ter essa responsabilidade. E se a população vê que o parlamentar é faltoso, que tire ele, que não vote nele, que reprove ele nas urnas, que é a maior reprovação, que é o maior cortar de ponto, é reprovação na urna. É isso que eu defendo, e por isso que eu acho que o mesmo que acontece com os trabalhadores brasileiros devam acontecer nessa casa, que deveria merecer essa matéria, uma emenda, para que a gente pudesse ficar exatamente igual à população brasileira, dos trabalhadores, que eu, como sindicalista, defendo. Claro que um deputado pode faltar num horário que esteja ocorrendo uma sessão, se justificar que o deputado está realmente a serviço da Assembleia. Do jeito que é feito hoje, essa justificativa, ela não é razoável, né? Assim, não existe possibilidade, por exemplo, hoje nós temos professores aqui, que o professor falte no horário da aula e justifique dizendo que ele faltou porque ele estava a serviço da escola, sem dizer o que ele estava fazendo. Então, dada a necessidade dessa casa fortalecer a sua imagem perante a sociedade, e para que nós tenhamos os deputados aqui nas horas da votação, esse projeto se faz, sim, muito importante. Muitas vezes se justifica, porque o trabalho do deputado não é só no plenário. É claro que não é, e na maioria das vezes é verdade que o trabalho é muito maior fora daqui. Mas todos nós sabemos quais são os dias das sessões e os horários que elas ocorrem. Então, o deputado, desde antes dele ser eleito, ele já sabe disso. Então, não deve assumir compromisso, a não ser que seja em casos extremos e de necessidade de representação da Assembleia,
para que assim se proceda. Portanto, é um projeto que foi o parecer da Procuradoria muito bem fundamentado pela constitucionalidade, e a Comissão de Justiça é que mudou o parecer para um parecer de inconstitucionalidade. Ora, não há de se imaginar que há inconstitucionalidade em apresentar um projeto que veta a possibilidade da pessoa faltar ao local de trabalho sem uma justificativa coerente com aquilo que é a prerrogativa da função. Eu nunca votaria nessa matéria. Essa matéria, além de ser inconstitucional, quem é que não atrasa para chegar aqui? Claro que eu posso atrasar. Eu trabalho muito, eu tenho muitas reuniões. Quem aqui não atrasa para chegar? Não é aqui, não. É nas câmaras municipais, nos legislativos desse Brasil afora, no Congresso Nacional. O trabalho do legislador não se faz só dentro do plenário. Então, isso é um absurdo apresentar. E outra coisa, querer controlar os seus colegas, deputado Bruno Lamas. Isso aí não é de bom alvitre. Acho que os legisladores devem apresentar projetos que realmente respeitem a população. Como eu respeito a população, estou no meu 8º mandato e sempre respeitei a população do meu município de Vitória, vereadora 2 mandatos, vice-prefeita de Vitória, depois fui senadora por 2 anos, depois estou aqui no 4º mandato de deputado estadual, deputado Gilcinho Lopes. Não posso concordar com uma medida dessa. Eu não posso concordar nem por nada, não. É porque, na verdade, se eu votar sim, se eu votar não, eu estou votando contra mim, porque eu posso atrasar. Eu tenho muitas agendas, e são agendas, as minhas demandas, elas são feitas pelo interior. Eu tenho que respeitar o povo do meu estado. Então, eu votei sim, com muita legitimidade, com interesse do meu comportamento nessa casa, com respeito à população do meu estado, porque eu estou sempre trabalhando e a população do meu estado me respeita exatamente por isso, porque sabe que eu não, se eu cheguei 10 minutos depois ou meia hora depois, sabe que eu estou trabalhando, sabe que eu não estou passeando ou qualquer coisa do gênero. O professor também tem direito a abono, os servidores dessa casa têm direito a abono. E o nosso mandato, deputado Marcelo, não se restringe só dentro dessa casa, não. E olha que até 2015, acha uma falta justificada minha. Eu tenho algumas faltas, pouquíssimas em 2016 e uma esse ano. Quase nenhuma. Mas sou favorável que tenha. Quando Vossa Excelência vai atender um prefeito, marca uma reunião no Tribunal de Justiça ou em outro órgão, é de acordo com a pauta dele, deputada Janete, deputado Zé Esmeraldo. E isso não depende da gente. Então, apesar de eu não usar, ou usar muito pouco, eu sou favorável que tenha. Agora, não pode quem pede todo dia para o regimento ser cumprido, não quer cumprir regimento. Eu não posso cobrar que o regimento seja feito, e quando for me atingir, o regimento não existe. Olha, aí é jogar para a plateia sim. E demais, senhor presidente, deputado Marcelo, eu acho o seguinte, eu já vi a pessoa trabalhar 30 anos em um lugar e o outro com um ano ter produzido muito mais do que ele. Às vezes o cara chega e senta no serviço, não faz nada, não defende, não cumpre o juramento para que foi eleito, que jurou nessa casa. O que é melhor para o povo? Aquele que resolve ou aquele que cumpre horário? Eu prefiro, deputada, é aquele que realmente trabalha em prol do povo do Espírito Santo. Mas o voto é independente, temos que respeitar o voto de cada um, senhor presidente. Eu assumo que faço. Não saio do plenário para não votar. Que eu acho que isso aí é uma atitude de covarde. Sair do plenário para não votar. Eu não faço isso. Votei com a minha consciência.
E aqui dentro não tem nenhum deputado que eu venha perder com relação ao horário. Doutor Hércules é um deputado assíduo, chega cedo e é o último a sair, mas ele chega também junto com o deputado Zé Esmeraldo e sai com o deputado Zé Esmeraldo. Eu não estou preocupado comigo, mas eu sei que tem muitos deputados e deputadas que muitas vezes chegam um pouquinho atrasado, mas não é porque chegou atrasado no parlamento que ele está em outro local sem fazer nada, muito pelo contrário. Os problemas aqui dentro do parlamento são muito menores, deputado, do que em relação a outros parlamentos. O projeto de resolução 27 e o projeto de resolução 22, eles revogam identicamente os parágrafos 6º, 7º e 8º do artigo 305 da resolução 2700. E o que significa isso? Que antes desses parágrafos 6º, 7º e 8º, apenas o presidente é que abonava as faltas justificadas dos parlamentares. Em 2006, houveram essas alterações, 2006 e 2009, mais precisamente, aonde os parlamentares têm, por iniciativa própria, solicitar a justificação das suas faltas. E aí, o que nós queremos colocar para todas as senhoras e os senhores? É legítimo que os parlamentares possam apresentar as suas manifestações através de projeto de lei, através de projeto de resolução, através de proposta de emenda constitucional, enfim. O que nós queremos deixar claro é que a atividade parlamentar ultrapassa a parede da Assembleia. Mas o que eu quero dizer é que o que vale aqui, respeitando a opinião de cada um, o plenário entendeu, e é isso que vai finalizar essa discussão, que não deveria dar seguimento à tramitação das duas matérias que, nesse momento, foram apensadas. E aí, o projeto de resolução número 27 e 32/2016, ambos foram arquivados. Então, assim, é importante deixar registrado. Não há, em nenhum artigo, proposta de que corte falta ou coisa desse tipo. Não há nenhuma proposta de que não será abonado. Meramente exclui os parágrafos aonde exclusivamente delega ao presidente a competência de abonar a falta, o que antes era feito e foi abolido pela Assembleia em outras épocas. Era esclarecimento que a mesa diretora gostaria de passar a todos os colegas deputados, imprensa e a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Parece que nós estamos assistindo aqui uma partida de revanche. Veja você, o deputado Anivaldo dos Anjos pediu que houvesse respeito, mas eu estou falando de uma maneira respeitosa. O deputado Hércules subiu aqui à tribuna exatamente para falar, semana passada, com 5 minutos, derrubaram a sessão. Ora, eu também sofri falta e não esperneei. É do regimento. E aqui os deputados é que decidem. Portanto, houve a votação, o consenso foi de que se votasse contrário ao projeto, porque se eu estou em representação lá em Brasília, da Assembleia, eu vou tomar falta? Se eu estou, Vossa Excelência colocou isso no projeto, se eu estou numa audiência no Tribunal de Justiça, atrasei 5, 10 minutos, e vou tomar falta, eu estou a serviço, nós somos representantes do povo, é um projeto de lei, a mudança na resolução do regimento, então quer dizer, daqui a pouco nós vamos mudar o regimento casuisticamente para atender interesses de outras pessoas. O deputado Sérgio Majeski fez uma colocação aqui, esclarecendo para a deputada Luzia, de que não se fala em justificação de falta, nem em ausência, nem quem chega atrasado. Mas, deputado Sérgio, o
que há de se entender é que nós temos trabalhos nas comissões e às vezes ficamos até 2h45 lá nas comissões de Finanças, de Justiça e em outras comissões de segurança. O que tem que ter aqui é o entendimento entre os colegas para que haja o respeito. E quando falta o respeito, aí sim, aí que fica essa briga. Mas eu, deputado Enivaldo dos Anjos, eu estou muito tranquilo. Quando a imprensa coloca que o deputado tem tantas faltas, eles não consideram a falta justificada quando você viaja. Não considera, a imprensa não considera, ela coloca que você faltou ao trabalho. Portanto, nós precisamos de nos preservar. Esta casa está querendo jogar para a plateia, e para a plateia eu não jogo. Eu venho aqui, não venho falar contra ninguém, que se trata de jogar para lá, jogar para cá. Não, é um pensamento meu que tem que ser respeitado. Sabe por quê? Quando fui vereador em 70, em Cachoeiro, o vereador não tinha salário. Aqui eu sou o único que não tem salário, que foi vereador, que não tinha salário. Eu não vivo falando isso aqui, não. Que era a minha obrigação tentar consertar a cidade. Depois fui vereador em Vila Velha 5 vezes. Em 89 eu acabei, tenho que falar na primeira pessoa, porque foi eu que acabei com recesso. No primeiro ano de cada legislatura, o vereador tomava posse e só tinha sessão 15 de fevereiro. Isso é um absurdo, nós acabamos em Vila Velha com isso. Por quê? Nós temos que acabar com os privilégios. Eu quero ter o tratamento que eu dou para o meu empregado. É isso que eu quero. E acho que é assim que tem que ser. Cada um pode fazer o que quiser, entender do jeito que quiser. Agora, quando derrubaram a sessão, que eu estava na Assembleia representando a Comissão de Saúde, quando encontrei com um deputado ali, que eu disse que eu estava chegando da Assembleia, 2h05, estava a deputada Luzia, deputado Gildevan, deputada Eliana Dadalto, nós estávamos na Assembleia, representando a Comissão de Saúde, porque o governador estava distribuindo 15 milhões para os hospitais filantrópicos. Nós estávamos lá. Aí, derrubaram a sessão com 5 minutos. Né? Não esperaram nada. Agora querem esperar. Agora querem esperar. Agora tem que ter isso ou aquilo. Mas na hora de querer mostrar a nossa falta, Luzia, Gildevan, Eliana, foi diferente. Nós temos que ter a coerência, o mesmo peso e a mesma medida. Se o aluno falta, leva a falta na escola. Se o professor falta, leva a falta. Por que se o deputado falta, não leva a falta? Nós encontramos com o setor pesqueiro do nosso estado para discutir a portaria 445 e também o FUNPESCA, que é um fundo que veio através de mensagem do governador, que visa estar contemplando o setor pesqueiro de nosso estado, deputado Bruno, que gosta muito de um pescado, de um crustáceo. E nós tivemos a grata satisfação de fazer esse movimento de audiência pública, que contou com todos da comissão, basicamente todos da Comissão de Agricultura, a deputada Eliana Dadalto estava presente, deputado Freitas e deputado Padre Honório, onde a gente discutiu com o setor exatamente no dia em que o Ministério do Meio Ambiente suspende por mais um ano os efeitos da 445, liberando a pesca dos peixes na listagem dos vulneráveis, onde estavam a garoupa, o peixe-batata, o badejo amarelo e tantas outras espécies que fazem parte da nossa culinária, da nossa muqueca capixaba. Nós tivemos, né, esse anúncio que está aqui agora, né, ele está registrado, ele faz parte, já está liberado, porque ele saiu no Diário Oficial da União. Tivemos mostrando para os presentes o exemplar do diário, onde a nova portaria que suspendeu os efeitos da 445 foi editada, visando suspender os efeitos da proibição. E nós, discutindo com o setor, discutindo o FUNPESCA, foi levantado algumas questões.
a questão da representatividade, onde a gente apresenta 4 emendas contemplando mais a representatividade, colocando a Federação das Colônias para poder participarem do Conselho Gestor, colocando a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, a UFES, que também é um setor importante para poder dar uma base científica a todo esse processo de discussão, e contemplando também o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, que é o MDIC, pasta que agora contempla a pesca no país. E também apresentamos uma emenda na comissão, que foi acatada por todos os componentes, onde a gente também visa destinar, né, a parcela da arrecadação dos royalties também para o fundo, que um percentual, mesmo que pequeno, ele seja destinado ao fundo, para que o fundo ele possa atender de fato às necessidades do setor. Hoje eu venho aqui falar em nome da Alessandra e do seu filho Rafael. Essa mãe, Raquel, Eliane, vocês que são mães, sabe o sofrimento de uma mãe quando vê o seu filho e perdendo a saúde, sem ter recurso para cuidar da saúde do seu filho. Então ela foi à justiça para pedir ao Estado ajuda para o tratamento do seu filho Rafael Leandro, de apenas 3 anos. A mãe Alessandra Batista está tendo que recorrer à justiça. A criança foi diagnosticada em dezembro do ano passado com uma doença rara chamada síndrome de Hunter e precisa fazer uso de um medicamento importado. É muito caro, R$400 mil. E a Alessandra, que mora em Conceição da Barra, no norte do estado, é assistente social, mas está desempregada. E ao receber o diagnóstico, procurou a farmácia cidadã do estado, deu entrada à solicitação. A princípio, ela foi informada que a solicitação havia sido aprovada. Após algum tempo, a mãe recebeu uma ligação dizendo que o pedido havia sido indeferido, porque o medicamento não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. A síndrome de Rafael se deve à falta de uma enzima que o organismo dele não produz e o afeta em várias coisas. As consequências dessa doença podem ser vistas na fala, no andar, no aprendizado e na concentração. Então a gente percebe a grande preocupação dessa mãe, ou seja, ter um filhinho único, de 3 anos de idade, sem o medicamento, e vendo o seu filho aos poucos ir perdendo a vida, e não tendo dinheiro para comprar o medicamento para aliviar o sofrimento do filho. Então nós queremos aqui, já fizemos vários contatos, mas queremos aqui dizer ao secretário de Estado, Ricardo de Oliveira, vamos olhar esse caso com humanidade. Um pai e uma mãe que tem um filho, quando sofre um acidente e essa criança ou esse jovem, ele, pelo acidente, perde a vida, já é um trauma muito grande, mas é uma vez só. Mas quando a mãe vê a sua criança morrendo aos poucos, sem ter condição de comprar o remédio, sem ter condição de fazer nada, aí tem que entrar a mão do Estado. A gente está vendo aí as notícias nos jornais. Nós temos hoje mais de 1000 pessoas aqui no estado do Espírito Santo que já não têm onde morar, estão indo para baixo das marquises, nos quiosques. Tem pessoas indo com colchões, morando embaixo, vocês viram, eu acredito que muitos leram nos jornais, embaixo de árvores. Então, olha só a que ponto que nós chegamos. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas que não estão tendo atendimento,
saúde, problemas mentais, estão indo para as ruas, enfim, pessoas com dependência química que está levando, que a própria família exclui e fazem com que essas pessoas voltem para as ruas. Então, há necessidade de fazer um trabalho integrado, Estado junto com os municípios. Então, é o momento que nós vamos fazer essa discussão para fazer os encaminhamentos aos órgãos competentes. Por isso, há necessidade, a importância de estarem aqui presentes todos esses entes que trabalham com esse público. Então, fica aí o meu convite, não só os municípios, mas também os nossos colegas deputados, para estarmos participando deste dia, que será quarta-feira da outra semana, dia 28, às 15 horas, aqui neste plenário. Realmente, nós sabemos o quanto o saneamento básico é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população. Quanto é importante investir em saneamento. Mas sabemos que não é fácil, porque saneamento básico, esgotamento sanitário, principalmente, são obras caríssimas, são obras grandes, difíceis de serem executadas, e são poucos os políticos que se preocupam com isso, preocupar em executar obra de esgotamento sanitário. É uma obra difícil, gente, tem que se esforçar muito para conseguir recurso. A empresa, por si só, a CESAM, não consegue investir com recurso próprio, a não ser que consiga apoio do governo federal, do Estado, ou captar recursos para que possamos avançar. Então, a CESAM, a Companhia de Saneamento, que eu considero, eu sempre tenho falado aqui, uma das maiores empresas de saneamento dos estados do país, ela tem feito a sua parte. Água, praticamente nós avançamos em todo lugar. Esgoto, falta avançar. Agora, com o apoio do governo, em Cariacica, em Vila Velha, também em Guarapari, quando serão implantadas através da parceria pública-privada, aí sim, nos próximos anos, nós vamos avançar mais. Dois projetos que estão sendo colocados como os projetos principais do atual governo, eles não poderiam estar sendo discutidos e votados no Senado e na Câmara por um governo que não é legitimamente eleito pelo voto. Porque tanto reforma trabalhista quanto reforma da Previdência tem que ser feita por um governo que no seu período eleitoral defendeu isso para a população. Porque não há sentido você mudar o destino da maioria da população brasileira através de mudança profunda na lei trabalhista e através de mudança profunda na Previdência, sem que isso tenha sido discutido no processo eleitoral. O Brasil tem demandas que vem esperando de décadas. Imaginar uma legislação trabalhista de 1946 e que ela é justa e que ela é atualizadíssima, não é verdade que é. Tanto é que o presidente Lula questionou muito a necessidade de fazer reformas. Usou na campanha dele, em 2002, argumentos de que entraria para promover as reformas que esse país tanto precisa. Reforma, e o presidente questionava muito de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, de reforma tributária. Quanto peso tem de tributo nas costas de cada contribuinte do nosso país, as empresas e os servidores das empresas. O quanto que o presidente Fernando Henrique Cardoso diz que faria reformas, e faria que tipo de reforma? Reformas necessárias nesse país, reformas que o país demanda para os parlamentos, para os executivos, demandadas, e reformas que nunca foram ousadas. E agora a gente para de aproveitamento do refis.